Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o dimensionamento para uma instalação fotovoltaica para integrantes do grupo A, grandes consumidores, tá? Que pagam normalmente uma demanda contratada, tá? Tem uma forma diferente de tarifação, né? E que possui algumas peculiaridades na hora de fazer um dimensionamento fotovoltaico que você necessita saber. Normalmente a gente fica focado mais, né, em pequenas usinas, né, que consomem até um tipo de energia, mas também é necessário que a gente aprenda, tá, como calcular para sistemas fotovoltaicos que são instalados em locais onde consomem uma energia muito grande. Então fica ligado aí até o fim do vídeo que eu vou explicar tintim por tintim todos os detalhes para você, tá, que está perdido em como fazer, tá, uma instalação fotovoltaica em grandes usinas, ou para você que tem a curiosidade em saber como isso funciona. Se você já gostou do assunto, aproveita, já deixa aquele like, tá? Se inscreva no canal, que esse vídeo é muito bom. Então, bora lá. Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o cálculo e o dimensionamento de uma usina fotovoltaica para consumidores do grupo A, tá? O que são esses consumidores do grupo A? São consumidores, tá? São grandes consumidores que demandam uma quantidade de energia muito grande, tá? Que possui normalmente uma subestação própria, tá? E necessitam, tá, de uma parte de uma energia reservada para eles, tá? Que é chamada de demanda contratada. Essa demanda contratada é paga por esses consumidores, um valor bem alto, já que eles precisam, né, do fornecimento ali de uma grande quantidade de energia diária. Como eu disse, esses consumidores eles possuem uma subestação própria, tá? Então normalmente são alimentados em uma tensão mais acima, e essa subestação, tá, possui medidores de forma indireta, tá? Que normalmente utilizam TP e TC, e transformadores próprios, tá? Transformadores que fazem a redução de tensão, normalmente de 13,8, tá, para 220 ou 380, né, trifásico. Em alguns locais essa tensão até é baixada para um nível maior, 440, dependendo do tamanho, né, da unidade. E para dimensionar uma usina fotovoltaica, para esses casos, tá, você tem que considerar algumas peculiaridades, tá, que acontecem. Normalmente nesses locais você vai ter duas formas de tarifação, tá? Uma no consumo durante a ponta e durante fora a ponta, tá? O período de ponta é o período de maior consumo, digamos assim, de todas as unidades, tá? Que fica normalmente entre 5,5 a 8,5 ou a 6,5, 9,5, dependendo do tipo de distribuidora, tá? Então nesse horário, essas unidades, tá, pertencentes ao grupo A, elas pagam um valor exorbitante, tá, de energia. E no consumo fora a ponta, tá, eles pagam um valor menor, tá, um valor bem menor, o que incentiva eles a consumirem normalmente nesses horários, tá? Tem alguns locais que possuem gerador próprio, justamente para entrar nesse horário de pico, tá, para não poder pagar esse valor de tarifa muito mais caro. E para você dimensionar uma usina fotovoltaica, tá, você tem que considerar o que vai ser injetado tanto no período de ponta como no período de fora a ponta, porque isso vai ser fundamental aqui na hora do seu dimensionamento. Lembrando, tá aí já adiantando, tá, que o dimensionamento do tamanho da usina, tá, a partir do momento que você descobrir a quantidade de quilowatt que você precisa, de quilowatt-hora que você precisa, será da mesma forma, tá? Você vai usar aquela mesma forma que eu já disse aqui em outros vídeos, tá? Disse no vídeo passado, tá? De como calcular uma usina solar fotovoltaica, considerando o nível de radiação, consumo, tá? Vou deixar no card para vocês assistirem. E de cara aqui, tá? Vocês têm que ficar atento justamente com a potência da usina, tá? A partir do momento, né, que eu mostrar aqui como você descobrir a quantidade de quilowatt-hora que você precisa, tá? Você tem que tomar alguns cuidados, tá? Justamente por causa desses períodos de ponta e fora ponta. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? De um consumo de uma unidade pertencente ao grupo A, tá? Que ela tem no consumo de ponta dela, né, que nesse horário crítico de 5,5 a 8,5 da noite, de 7.895. E ela, com o sistema fotovoltaico, injetou
0 kW nesse horário. E no consumo fora a ponta, né, que é antes de 5h30 e depois das 8h30, ela teve um consumo de 54.743, tá? E injetou, tá, nesse período 57.645. Normalmente, né, a injeção de energia é feita em sua maior parte no período de fora a ponta para usinas fotovoltaicas, justamente por causa do horário do dia, do sol, que é entre 6 da manhã e 6 da tarde, basicamente. Tá? Então, como o período de consumo na ponta começa entre 5h30, em alguns casos 6h30, tá, dependendo do tipo de distribuidor, tá? Esse consumo aqui é 0 ou bem perto disso. E nesse caso aqui eu estou fazendo o inverso, tá? Justamente para vocês entenderem, tá? Eu já estou aqui colocando esse valor de injeção de energia, tá? Como se houvesse uma usina, justamente para você entender melhor dessa forma, tá? Então, aqui nesse caso, a gente vai pegar, eu vou fazer um comparativo no consumo entre ponta e fora ponta. No consumo de ponta, a gente teve um consumo maior do que foi injetado, tá? E no período de fora ponta, a gente teve um consumo menor do que foi injetado. Então, a gente concluiu, né, que nesse caso aqui, a gente teve um crédito, né, porque você subtrair 57 menos 54, você teve mais energia injetada do que consumida. Tá? Então a gente teve um crédito, ou seja, eu poderia usar esse crédito aqui, né, para bater no meu consumo de ponta, sim, mas você precisa fazer um ajuste, tá, através de um fator, tá, que a gente chama de fator de ajuste. Tá? A gente tem que fazer uma correção, justamente por causa do preço do quilowatt-hora no período de ponta ser diferente do período fora ponta. E após, né, utilizar esse fator de ajuste, aí sim a gente vai ter os créditos equivalentes, tá, para abater no consumo de ponta. E assim a gente conseguir compensar no período de ponta. E como é feito esse fator de ajuste? Tá? Esse fator de ajuste aqui, ele é feito através da diferença, tá, entre o preço da energia no horário fora ponta, tá, sobre o preço da energia na ponta. Tá? Isso é quando você faz esse processo, tá? Quando você joga do fora ponta para o ponta. Tá? Quando é o contrário, tá? Quando você joga da ponta para o fora ponta, aí você faz o inverso. Você usa, né, o preço da energia na ponta sobre o fator de ponta. Como eu disse, né, no sistema fotovoltaico, a característica de consumo, a característica de injeção de energia é no período de fora ponta. Tá? Então a gente vai usar, na grande maioria dos casos, essa fórmula aqui, tá? A parte de 5. E lembrando, tá, que depois, né, que a gente faz esse dimensionamento, tá, e a gente descobre a quantidade de quilowatt-hora que a gente precisa, tá, quando a gente for dimensionar a usina através daquela forma, utilizando o valor, né, de quilowatt-pico, tá, da usina, a gente vai ter que limitar, tá, o tamanho da usina através da potência ou das placas ou do inversor. A gente tem que sempre usar, tá, o menor valor, tá, de placa ou de inversor de acordo com a demanda contratada. A demanda contratada, como eu disse, né, a quantidade de energia que você deve separar, né, você deve informar a distribuidora, tá, que você vai precisar durante o seu, né, período de funcionamento de consumo da rede da distribuidora. E essa demanda contratada, ela é variável, tá? Você, caso ultrapasse esse valor, né, que você pediu, né, para a distribuidora, você paga uma multa. Então, esse valor normalmente ele é ajustado de acordo com o tipo de indústria que você está trabalhando. E quando a gente for colocar um sistema fotovoltaico, a gente vai ter que limitar, tá? Ou a gente vai ter que limitar a menor potência, tá, da usina, seja a menor potência de placas ou menor potência do inversor. Como eu disse, normalmente a gente coloca uma quantidade de placa maior do que do inversor, então na maioria dos casos a gente vai ter que limitar a potência do inversor à quantidade de demanda contratada. Tá? Então, por exemplo, você tem uma demanda contratada da unidade que pertence ao grupo A aí de 150 kW, tá? Então, a potência do nosso inversor, ela não pode ultrapassar 150 kW, tá? A gente pode até colocar
mais placas, né? Pode colocar 180 kW de placa, tá? E o inversor, ele tá limitado a essa potência para baixo, tá? Pode ser menor, só não pode ser maior. Bom, agora eu trouxe aqui o exemplo, tá? Que eu peguei, tá? No site da ANEEL, tá? No caderno temático da ANEEL, que é um informativo que fala, tá? Dessas questões aí da geração distribuída, né? Como funciona esse sistema de compensação de energia. Então, eu vou pegar aqui esse exemplo, tá? Que eu vi lá, né? E que exemplifica muito bem o que foi dito anteriormente, tá? Aqui ele pegou um subgrupo para consumidores do grupo A, tá? Esses grupos aqui, esses subgrupos, né, são divididos aí de acordo, né, com a faixa de tensão que ele é alimentado, né? Normalmente, quanto maior a demanda por energia, né, maior vai ser esse nível de tensão, tá? Então, cada tipo de indústria vai se encaixar num subgrupo diferente, tá? Dependendo da quantidade de energia. E no exemplo eles pegaram o valor, tá, em megawatt-hora, tá? Reais por megawatt-hora. Mas como esse fator de ajuste, ele é um fator aí que você calcula normalmente utilizando essas mesmas grandezas, né? Simplesmente um fator, tá? Eu creio que você pode fazer também com quilowatt-hora. Eu não tenho essa certeza, então deixe nos comentários se alguém tem a certeza, tá? E sabe informar melhor sobre isso, tá? Então, o preço em megawatt-hora que eles informaram lá, tá? Normalmente também você consegue achar no site da ANEEL, tá? Esses preços por megawatt-hora, tanto para o consumo de ponta como para o consumo de fora ponta. Acho melhor você até procurar na distribuidora da sua região, que eu creio que deve ter esses valores também. Então aqui eu tenho um valor de ponta de 345,99 e um valor de fora ponta de 212,93, tá? Como a gente vai usar a primeira fórmula aqui do fator de ajuste, a gente vai pegar, né, o valor de fora ponta e dividir por valor de ponta, tá? Então eu tenho o fator de ajuste de 0,62, ou seja, tá? Essa diferença aqui, né, ou seja, a sobra que eu tenho do valor injetado de fora ponta, eu vou multiplicar por esse fator de ajuste, e aí sim, o que eu tiver de quilowatt-hora sobrando, tá, eu vou abater no meu consumo na ponta. Então aqui eu fiz essa diferença, tá? Eu peguei esse consumo de fora ponta de 57.645 e subtraí, tá, do consumo de fora ponta, né, que foi 54.743, e multipliquei pelo fator de ajuste. Nisso eu cheguei, tá, num crédito aí de 1.799, tá? Então esses 1.799 aqui é o que eu vou conseguir abater no 7.895. É claro que, né, que eu consegui abater tudo, tá? Então eu ainda vou ter que pagar no consumo. O que eu posso fazer aqui, nesse caso, para tentar compensar totalmente o meu consumo na ponta, tá? Aumentar a minha geração. Então eu vou precisar gerar mais energia, tá? Ao ponto que eu consiga ter uma sobra, tá? Que mesmo multiplicando pelo fator de ajuste, eu consigo obter 7.895. E nesse caso, a conta é até simples, tá? É só você, no caso aqui, colocar, né, o valor de 7.895, né, e achar o valor de ponta, né, fazer o processo inverso aqui. E aí sim, você vai conseguir achar a quantidade de energia suficiente para você compensar totalmente na ponta, tá? Acho que ficou bem esclarecido, bem entendido aqui, tá? Como fazer esse ajuste. Lembrando que você tem que tomar aquele cuidado que eu disse, tá? A limitação da potência do inversor ou do painel, tá? Ou das placas, né? Dependendo aí de qual for a menor potência, que é normalmente do inversor, como eu disse anteriormente, tá? E essa potência de inversor não pode ultrapassar a demanda contratada, tá? Então, caso você queira gerar mais energia e tem que colocar mais inversor, você vai ter que analisar melhor, tá? Se vale a pena você aumentar a sua demanda contratada para gerar mais energia. Outros cuidados que você deve tomar também é com relação a projetos, tá? Normalmente projetos para o grupo A pode exigir algum reforço na rede para a instalação dessas usinas, tá? O ideal é você fazer o projeto, né, ou pedir um parecer de acesso para a distribuidora local e ver o que você precisa fazer na rede para poder, de fato, fazer uma instalação fotovoltaica. E caso você tenha que fazer um reforço, que esse reforço
seja custeada ou por você, embutido no preço final da usina, ou então ela seja custeada pelo cliente final. Deixa um comentário aí se ficou alguma dúvida, tá, do que foi dito aqui. É um tema, né, um pouco mais complexo, né, com a forma de geração, né, de compensação para usinas do grupo, para consumidores do grupo A, tá? Mas eu creio que aqui ficou bem esclarecido. Se ficou alguma outra dúvida, deixe aí nos comentários também, que eu estou sempre analisando e olhando na medida possível. Muito obrigado para vocês que chegaram até aqui, tá? Que assistiram todo esse vídeo, tá? Deixa aquele like, se inscreva ainda se você não está inscrito, tá? Que eu vou sempre trazer aqui mais vídeos, sempre para tentar ajudar vocês da melhor maneira possível, tá? Então é importantíssimo que vocês estejam sempre acompanhando aqui o canal, tá? E que deixe um comentário aí sobre o que você quiser saber, tá? Sobre energia solar, que serve para a gente aqui poder fazer mais vídeo e ajudar vocês, beleza? Vejo vocês na próxima e um forte abraço.